Lucas 5, acharam aí? A pesca maravilhosa, fala assim. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais com os companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Toda vez que eu vejo essa palavra aqui, que eu passo por essa passagem, eu li o livro de Lucas essa semana, né? O evangelho inteiro, e passei a semana toda pensando nisso aqui. Por quê? A palavra fala que Jesus está ensinando na beira da praia. Aqui é o mar da Galileia. Fala o lago de Genezaré, mas é o mar da Galileia. Jesus está ensinando ali, só que a multidão começou a apertar Jesus, começou a chegar próximo, e Jesus, como estratégia, sobe no barco, viu o barco vazio, subiu no barco e se afastou um pouquinho para ele falar para todo mundo. E um desses barcos era o barco de Pedro. E aí a palavra vai falar que após o ensinamento, após Jesus terminar o ensino, ele fala para Pedro: volte, vai para o lugar mais fundo do lago e pesque de novo, lança a rede. Aí Pedro fala: a gente já passou a madrugada inteira pescando. E agora, mas sob a tua palavra, a gente não pegou nada. Mas sob a tua palavra, a gente vai fazer isso que você mandou. Eles vão, pesca uma quantidade de peixe que eles não aguentam, não suportam. O barco chega a quase quebrar, as redes se rasgar. Eles pedem ajuda, e a palavra fala que os 2 barcos voltam cheios. Eles voltam com a mente transformada. Por quê? Eles passaram a madrugada inteira, são pescadores profissionais, experientes. Eles passam a madrugada inteira e não pegam nada. Aí eles vão, enchem a rede de uma forma que a rede se rasga e volta com os 2 barcos cheios. Então assim, transforma a mente, né? Transforma a visão. E o que me pega sempre aqui? Por quê? Quando a gente vai ver a história de Pedro aqui nos evangelhos, lá no final da vida de Pedro, Pedro volta a ser pescador. A pesca está sempre envolvida na vida de Pedro. Então, como que começou o chamado de Pedro como discípulo? Como que começa a história? Através da sua profissão. Então, Pedro está trabalhando. Naquele dia, o lucro dele estava através da produção, da pesca. Naquele dia, ele não teve lucro nenhum. Ele foi trabalhar e voltou para casa de mão vazia. Só que quando ele volta, com quem ele encontra? Com Jesus. E aí existem alguns processos aqui, que esses processos sendo seguidos, ele vai nos dar um resultado. Por quê? Primeira coisa, ele passou a noite fazendo o que ele tem que fazer, que era trabalhar. Mesmo não dando resultado. Voltou frustrado. Quem não voltaria frustrado? Né? Imagine um vendedor sair para vender e não vender nada no dia. Ele vive daquilo. Então vai voltar frustrado. A gente que trabalha em empresa,
não tem isso. Gente que é assalariado. Não tem isso. Mas, por exemplo, a Monique tem. Se ela, imagina, ela ficar o dia inteiro trabalhando e não vender nada. É uma frustração. Né? A gente já passou por isso aqui. Mas, para nós, não. Para Pedro era assim. Mas ele passou a madrugada toda lá. Fala que ele virou a noite pescando. Ele podia ter voltado antes. O negócio é que Pedro volta na hora que Jesus está na praia. Ele não sabia, mas ele volta na hora que Jesus está na praia. E aí ele lavando as redes ali, olha só, ele volta frustrado porque não pescou nada e agora ele está cumprindo mais uma etapa do seu trabalho, que é lavar as redes. Eu já fiz isso já pesquei de tarrafa e aí depois a gente tem que lavar porque tem que tirar o sal da rede, tem que estender, aí depois tem que dobrar, dá um trabalho fazer tudo isso aí. Então ele está trabalhando ainda em meio à frustração dele. Por quê? É um serviço que tem que fazer dando lucro ou não. Ele tem que cuidar das redes. Se ele pescar muito peixe, depois que ele volta, ele tem que cuidar das redes. Se ele não pescou nada, ele voltou, ele tem que cuidar das redes. Então são processos que nós não podemos pular. Existem processos na nossa vida que a gente não pode passar por eles, deixar passar desapercebido. E Pedro está fazendo isso. Ele encontra Jesus. E aí Jesus fala para ele, posso usar o seu barco? E agora? Por quê? Não me deu lucro nenhum. Como que eu vou dar algo para Jesus que não me deu lucro nenhum? Ele podia murmurar. Ele ia falar, mas mestre, agora não. Esse barco aí, essa noite, não fez nada. Né? Podia usar 1001 desculpas. Tô cansado, eu vou precisar amarrar o barco no cais ali, porque a gente passou a madrugada toda, não deu nada. Chegar em casa, vou ter que fazer as contas de novo, estudar o que eu errei aqui, não sei. Vou ter que fazer um planejamento diferente. Podia dar diversas desculpas. Não, usa aí. Pode usar o meu barco. Vazio, sem lucro, sem nada. Pode usar. Não deu certo para mim, vai dar para você. Pode usar. Entrega para Jesus. O que a gente não consegue mais fazer com as nossas próprias mãos, a gente precisa entregar para Ele. E Pedro fez isso. Jesus ensina. Não sabe o tempo que Jesus ficou ensinando. Mas a gente leu que após o ensino de Jesus, Jesus fala assim, agora volta para o mar de novo. E Jesus fala assim, vai para o lugar mais profundo, que é o meio do lago. Ali é um lago. Se a gente pega no mapa, existe até hoje o Mar da Galileia. A gente pega no mapa, é um lago. Né? Quando a gente vê no mapa, é pequeno, mas no local, você lá no local vai ver um lago muito grande. Né? Quando a gente vê no mapa, é muito pequeno. Então, assim, volta para lá. Aí Pedro já levanta o ponto de atenção. Olha, mestre, nós passamos a madrugada inteira lá e não pegamos nada. Mas agora, sob ou debaixo da tua palavra, nós faremos isso de novo. Eles vão para lá e tem essa pesca maravilhosa. E quando volta, eles voltam constrangidos. E a gente leu aqui, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Sempre quando nós temos um encontro com Jesus e que nós vivemos esse milagre com Jesus, nós caímos o sinal, eu falei, né, umas semanas atrás, o fruto, o sinal de que nós estamos dando frutos para Deus é que Ele está tirando algumas coisas de nós. Esse é um dos sinais que a gente está dando fruto para Deus, que a gente está funcionando. Ele tira algumas pessoas, Ele tira algumas coisas, às vezes vai tirar alguns luxos, né, algumas vaidades, a gente precisa abrir mão. E Pedro volta constrangido com a pesca, constrangido com o que passou ali, e agora ele fala para o seu constrangido, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador, porque esse foi um milagre. Eu passei a madrugada inteira e não tinha nada, e agora em poucos minutos eu vou e volto com o barco cheio, isso é um milagre. O Senhor é um homem de Deus, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar diante de ti, afaste-se de mim. Aí Jesus fala, calma, vem que agora você vai ser pescador de homens, de pessoas. O que a gente aprende aqui? Pedro é um pescador excelente, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pedro é um pescador excelente.
Quando Jesus chama ele, Jesus fala assim, ó, não pescará mais peixes. Você não vai ser mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Jesus ele vai sempre nos chamar para nos usar através do que nós sabemos e de quem nós somos. Porque existe um erro que a gente vê no decorrer da vida cristã, e a gente já cometeu esse erro muitas vezes também, de pensar assim, não, quando eu estiver pronto eu vou. A gente sempre pensa assim, não, quando eu tiver tempo de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Quando eu tiver tempo de falar de Jesus, eu falo. Quando eu tiver a chance, sendo que Jesus está chamando para a gente fazer as coisas agora, do jeito que a gente está. Pedro podia ir embora, falar, esse cara tá ficando louco. Passei a madrugada inteira lá, eu venho todo dia pescar nesse lugar. O que aconteceu? 4 dos discípulos mais importantes de Jesus estavam ali. Pedro, Tiago, João e André. Na história, a gente vai ver Pedro, Tiago e João em todos os ambientes com Jesus. Toda a cena que vê Jesus sozinho, a gente vê esses 3 discípulos. Falei da transfiguração alguns dias atrás. Pedro, Tiago e João. Era eles que estavam ali na pesca. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus e quando ele nos chama, nós precisamos entregar tudo para ele, até aquilo que não dá lucro. Até aquilo que não dá lucro. E a experiência de pescador de Pedro percorreu por toda a vida dele. Por quê? Uma vez Jesus lá ensinando, estava andando com os discípulos e alguns mestres fariseus chegaram no Pedro e falou, o seu mestre não paga imposto? Como que é? Vocês não pagam imposto, ele não paga imposto? E aí ele foi perguntar para Jesus, ô mestre, perguntaram para a gente do imposto, a gente não paga imposto? E Jesus falou assim, ô Pedro, vai ali na beira do rio e pesca um peixe lá, abre a boca do peixe, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Pega aquela moeda, com essa moeda paga o meu imposto e o teu. É o ensinamento. Eu sempre parei nessa passagem e falei, o que isso significa? O que isso quer dizer? Mas quando a gente vê a história inteira, a gente vai perceber que Jesus está falando para Pedro assim e está nos ensinando. Tudo que o mundo nos cobrar, a gente pode pagar com o nosso trabalho. Então o que eu sei fazer hoje? A minha profissão é pedreiro. Sei fazer muitas coisas de pedreiro. Se eu sair do meu trabalho hoje, eu arrumo um trabalho amanhã. Porque o que mais falta hoje é mão de obra qualificada. É o que mais falta. Posso não arrumar um bom trabalho, mas arrumo um trabalho. Quem tem um carro e tem habilitação, vai fazer um Uber. Tem um menino aqui, tem uma motinha, o 2001, a moto 2001, ele trabalha à noite. De tarde, ele deixa a filha dele lá na perua, pega a moto e vai fazer Uber de moto. Falou, tô fazendo R$100 por dia. R$100 por dia dá quase R$3.000 por mês. R$100 por dia. O cara tá fazendo. Tem dia que faz mais, tem dia que faz menos. Entendeu? Mas por quê? É uma habilidade que ele tem. Aí você imagina esse cara falar para Jesus assim, Jesus, como que a gente vai pagar as contas? Trabalhe um pouquinho a mais. Qual a sua habilidade? O que você sabe fazer? Use isso aí. Jesus falou para Pedro, vai lá e pesca. Eu acho que Pedro nunca tinha achado uma moeda na boca de um peixe. Mas ele ganhava dinheiro com o peixe. Não ganhava? Dessa forma, foi diferente. Então, primeiro Jesus multiplica os peixes. Agora Jesus dá o dinheiro da boca de um peixe para ele. Falou, pega a moeda lá, com essa moeda paga o meu imposto e o teu. Jesus está falando para a gente assim, ó, tudo que vocês precisarem é só trabalhar um pouquinho. Usa a sua habilidade. Muita gente entrando em desespero, a gente estava falando, né, do pessoal lá que perdeu tudo. Muita gente entra em desespero e às vezes é só parar e respirar um pouco. É claro que no meio de uma catástrofe é diferente. A gente não pode trazer esse nível para a catástrofe. É diferente. Mas, por exemplo, vejo muito isso, onde eu trabalho principalmente. O cara é mandado embora, perde o emprego, o cara entra em desespero.
Entra em desespero. Eu converso muito com o pessoal que passa por isso, porque ele entra em desespero, só que daqui a uma semana o cara tá num emprego tão bom quanto que ele tinha. Às vezes melhor do que o que ele tinha. Mas porque o cara não se enxergava a capacidade nele. Não se enxergava. Jesus está falando isso aqui. Jesus pega 4 pescadores dos bons. Os caras tinham um negócio, a palavra fala que eles eram sócios. E fala assim, ó, abandone tudo que vocês têm e vem e me segue. E a palavra fala, e eles abandonando tudo que eles tinham, seguiram Jesus. Mas por quê? Eles ainda tinham a habilidade deles. Quando Jesus morre e passa o período ali, Jesus morre, ressuscita e passa um período, né? A gente vai ver lá no livro de João que ele está lá na praia sentado e onde os discípulos estão? No mar pescando. Quando depois que Jesus morre, eles voltam a pescar. Porque é o que ele sabe fazer. É o que ele sabe fazer. E onde Jesus vai encontrar com eles? Na porta de saída do emprego. Com o peixe pronto. Jesus está assando um peixe. Eles estão lá pescando. E Jesus já está com o peixe pronto na brasa. Já está pescando, já está com o peixe ali temperadinho na brasa, prontinho para ser comido. Enquanto eles estão lá na produção. Então, o que eu quero trazer hoje aqui? É essa questão. A gente prestar atenção no que Jesus está nos pedindo, a gente correr atrás dessa... De manter o nosso trabalho, a nossa virtude, porque Jesus vai nos chamar dentro do que a gente sabe fazer. A gente não pode se preocupar com isso. Não, porque quando eu tiver teologia, quando eu tiver um doutorado, quando eu tiver isso. Não. O negócio é saber. Jesus está nos chamando e o que a gente tem nas mãos a gente entrega para ele. Pedro tinha um barco vazio. E para Jesus provar que o chamado era dele, Jesus encheu o barco dele. E agora, para provar o coração de Pedro, porque o lucro era muito grande, para provar o coração dos discípulos, Jesus falou, vem e me segue. Então, tá vendo? O que vocês sabem fazer, vocês podem ganhar dinheiro com isso aí. Mas eu quero isso que vocês sabem fazer, para agregar o reino de Deus. O reino de Deus. Eu falei da igreja que perdeu lá os 200 mil de equipamento, né? E o pastor falou, não estou nada preocupado com isso aí. A gente demorou 20 anos para comprar essas coisas, a gente demora mais 20. A igreja é formada por pessoas. Tá todo mundo aqui ainda. Ele não se preocupou com isso aí. Em contrapartida, eu vi outro chorando lá, as paredes caindo da igreja, chorando. Então, assim, é a posição. O que a gente faz? O que a gente sabe fazer? Igual ele falou, o que eu sei é pregar o evangelho. Tudo que a gente tem aqui foi pregando o evangelho, eu não vou parar com isso aí. Então, o que a gente sabe fazer? No seu trabalho, o que você sabe fazer? Continua fazendo. Fala assim, Jesus, é a única coisa que eu tenho para te entregar. É isso aqui. A única coisa que eu tenho é isso. É o que eu sei fazer. O que você quer fazer hoje? O que o Senhor quer fazer? Ele vai usar ali. Através da habilidade que a gente tem, através do nosso trabalho, através do que a gente sabe fazer. E a partir do momento que a gente abre os nossos olhos para isso, toda a perspectiva de vida muda. Por quê? Muitas pessoas trabalham visando o aumento, visando a promoção, visando outra empresa, visando outro negócio, e ele acaba esquecendo até da própria saúde. Falei isso ontem lá no trabalho, falei, se a gente alinhar as nossas ideias aqui, a gente começa a gastar o nosso tempo com outras coisas. A gente começa a aproveitar o nosso tempo. Às vezes a gente, para pedir um serviço, a gente escreve um texto enorme, sendo que poucas palavras já demonstram o que a gente quer. E aí você vai conseguir descansar melhor. Você usa menos o celular, usa menos um telefone. Como? Através de estratégia, pensamento, inteligência. E no reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente está... Não, porque quando a minha voz engrossar... Eu lembro que na minha época lá, quando estava começando, a gente querendo pregar muito, e o pessoal, não, porque tem que mudar a minha voz, porque a voz tem que ser mais entonada. E tem livros, eu tenho cursos
de como entonar a voz. E não é isso que Deus quer da gente. Deus só quer a gente. É só isso. Só isso. Amém? Tô com a garganta meio pesada aqui. Eu vou orar pra gente comer. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta mensagem, te agradecemos por essa palavra. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que ouvirem esta mensagem, que eles tenham essa percepção, Pai, de que o Senhor nos quer dentro daquilo que nós fazemos, através da nossa habilidade, que o Senhor nos use através do nosso trabalho, através da nossa profissão. O Senhor não nos deixe cair no erro, na inocência de que nós precisamos nos preparar para estar perto de Ti, sendo que o Senhor é quem se aproxima de nós, Pai. Foi o Senhor quem escolheu estar perto de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor receba as nossas mãos vazias, Pai, e não deixe que o nosso coração se encante quando o barco estiver cheio. Nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza para esse lugar de humildade, para esse lugar de visão, em que o Senhor está ali nos guiando, nos levando, nos mostrando que é o Senhor que nos sustenta. Nós queremos sentar na beira da praia, Senhor, e comer do peixe que o Senhor tem na brasa pronto. É o que nós pedimos, Pai. Que o Senhor prepare esta mesa, que o Senhor prepare este ambiente, que o Senhor prepare este lugar, e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.